E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Preparem-se, porque hoje a gente vai desvendar os mistérios de Simplesmente Jesus, Isso aí. a obra-prima do Andy Wright. A gente recebeu vários pedidos para falar desse livro, É verdade. que pode acreditar, você vai entender o porquê, e nos leva numa viagem incrível pela vida de Jesus, mas de um jeito que você provavelmente nunca viu. É. A gente vai desconstruir mitos, mergulhar no contexto histórico e descobrir a mensagem poderosa por trás das ações de Jesus. É isso aí. Prepare-se para ser desafiado, viu? O Wright não alivia, não. Ele nos convida a encarar um Jesus histórico sem os filtros e as distorções que a gente costuma ver por aí. Exatamente. Mas antes de a gente começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto no vídeo, se Isso. inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos mergulhos. E claro, compartilhe esse episódio com seus amigos. É isso aí. E deixa aqui nos comentários sugestões de livros para os próximos mergulhos. A sua participação é que faz o Fé em Letras crescer e chegar a mais pessoas. Combinaram. Binário. Então vamos lá. Uma das coisas que mais me fascinou nesse livro é como o Wright coloca Jesus no centro de uma verdadeira tempestade perfeita, né? Ele estava ali no meio da opressão romana, das expectativas do povo judeu. E ainda por cima, carregando os planos de Deus nas costas. É muita pressão, não é? Nossa, como? É como se o Wright tivesse montado um quebra-cabeça gigante, juntando as peças da história, da política, da cultura da época, para mostrar como tudo convergiu para a chegada de Jesus. E sabe o que é mais legal? No meio desse caos, toda a mensagem e as ações de Jesus explodem como um furacão, Verdade. que o Wright chama de furacão. É isso aí. E essa metáfora é genial porque mostra como Jesus não veio para fazer mais do mesmo. Ele veio para virar tudo de cabeça para baixo para inaugurar uma nova era. Pense bem. Já viveu alguma situação caótica em que tudo parecia fora de controle? Pois é. Talvez tenha sido aí mesmo que Deus estava agindo transformando a sua realidade. Caramba, que insight poderoso. E aí, para ilustrar essa ideia do furacão, o Wright mergulha no contexto histórico, mostrando como as diferentes forças da época, Roma, o judaísmo, as expectativas do povo, criaram um cenário perfeito para a atuação de Jesus. E de tirar o fôlego. E é nesse cenário que a gente se depara com Jesus que desafia todas as expectativas, sabe? Ele não se encaixa nos moldes de rei ou messias que o povo esperava. Um exemplo clássico é a entrada triunfal dele em Jerusalém, montado no jumento. Imagina só a cena. Todo mundo esperando um líder poderoso chegando em grande estilo, num cavalo, pronto pra batalha, e de repente, aparece Jesus no jumentinho. Gente, comicão! Imagina a cara do povo. Naquela época, reis e conquistadores entravam nas cidades montados em cavalos como símbolo de poder e domínio, né? Mas Jesus, a escolher um jumento, um animal humilde e pacífico, subverte toda essa lógica, mostrando que o reino dele é diferente. É um reino de paz e de serviço. Exatamente. E esse é só um exemplo de como Jesus subvertia as expectativas e desafiava as estruturas de poder da época. E sabe o que é mais interessante? O Wright nos leva para uma viagem pela cultura popular dos anos 60, mostrando como a figura de Jesus ressurgiu com tudo, principalmente no musical Jesus Cristo Superstar. Eu adoro esse musical, é incrível como séculos depois Jesus continuava a provocar e a questionar. E no meio disso tudo, o Wright nos joga uma pergunta. Quem é Jesus para você? Ele quer que a gente vá além das respostas prontas, das imagens pré-fabricadas, e busque uma compreensão mais autêntica e pessoal. O que você acha disso? Eu acho fantástico, é um convite a gente se despir dos nossos preconceitos e mergulhar nos evangelhos com um olhar novo, buscando entender a mensagem de Jesus à luz do contexto histórico e cultural da época. E é aí que as coisas ficam realmente interessantes. O Wright nos guia por uma análise profunda dos evangelhos, mostrando como as parábolas, por exemplo, não eram historinhas bonitinhas com moral da história. Eram narrativas complexas que revelavam a natureza do reino de Deus e a resistência que Jesus enfrentava. E para entender as parábolas, a gente precisa se transportar para o mundo de Jesus, né? Para a cultura, os costumes, as expectativas da época. A parábola do semeador, por exemplo, faz muito mais sentido quando a gente entende como a agricultura era importante naquele contexto. É verdade. Jesus compara a receptividade à sua mensagem a diferentes tipos de solo, né? Alguns recebem a palavra com alegria, mas não as deixam criar raízes. Outros a recebem em meio a preocupações e distrações e ela acaba sufocada. E por fim, aqueles que a recebem em solo fértil e produzem frutos abundantes. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, a mensagem está aqui, mas depende de você, de como você vai recebê-la e cultivá-la. E se essa mensagem dá para você também? Como você está recebendo a palavra de Deus? Está deixando ela criar raízes na sua vida? Ou está permitindo que as distrações do mundo a sufoquem? Essa pergunta me pegou de jeito.
E por falar em desafios, o Wright nos convida a repensar a nossa relação com o tempo a partir da perspectiva de Jesus. Ele argumenta que Jesus reinterpretou o conceito de tempo anunciando o cumprimento do tempo profético e a chegada do reino de Deus. E essa é uma das ideias mais instigantes do livro. O Wright destaca a importância do jubileu, um ano sabático descrito no Antigo Testamento, como símbolo da restauração e da libertação. Para os judeus da época de Jesus, o jubileu representava a esperança de um novo começo, a promessa de um tempo em que as dívidas seriam perdoadas, os cativos libertos e a justiça restaurada. Peraí, eu me perdi um pouco. Como é que celebrar um ano especial milhares de anos atrás tem a ver com Jesus? Calma, eu explico. O Wright usa essa ideia do jubileu para mostrar como Jesus é como um botão de reset para o mundo. Ele não está oferecendo apenas uma fuga espiritual, mas uma mudança real aqui e agora. Jesus se apresenta como aquele que inaugura o jubileu definitivo, o tempo em que as promessas de Deus se cumprem e a nova criação se manifesta. As curas, o perdão, as refeições com pecadores, tudo isso apontava para a chegada desse novo tempo. Um tempo de graça, libertação e restauração. Nossa, agora entendi. E que legal essa ideia de Jesus como um botão de reset, né? É como se eu tivesse dizendo, galera, esquece tudo que vocês sabiam antes, porque agora as coisas vão ser diferentes. Exatamente. E para ilustrar essa ideia, o Wright nos leva para uma análise dos milagres de Jesus com a transfiguração. Lembrando que para os judeus, o mundo material era visto como um vaso da glória de Deus. Os milagres de Jesus, ao transformarem a realidade física, revelavam o poder de Deus em ação, restaurando a ordem e a beleza da criação. É como se Jesus estivesse mostrando um pedacinho do que a nova criação vai ser, né? Um mundo onde a dor, o sofrimento e a injustiça não terão mais lugar. Isso mesmo. E essa conexão entre Jesus e a nova criação nos leva a um dos pontos mais importantes do livro. A figura do servo sofredor. Ah, servo sofredor. Um conceito que sempre me intrigou. Quem é esse cara, afinal? E o que ele quer ver com Jesus? Calma, a gente vai desvendar esse mistério agora. O conceito do servo sofredor tem suas raízes lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento, né? O profeta descreve um servo de Deus que, através do seu sofrimento e sacrifício, traria salvação para o povo. Ele carregaria sobre si as dores, as enfermidades, os pecados da humanidade. E o Jesus se encaixa nessa figura do servo sofredor. Como assim? O Wright argumenta que Jesus, ao assumir a missão de anunciar o reino de Deus, se identificou com o servo sofredor de Isaías. Ele sabia que enfrentaria rejeição, perseguição e sofrimento. Mas mesmo assim, ele escolheu abraçar essa missão por amor a nós. Ele se entregou por nós para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Caramba, que forte. A gente costuma ver Jesus como um vencedor, um herói. Mas o Wright nos mostra que ele também foi um servo que sofreu por nós. É? E isso me faz pensar. Como posso ser um servo na minha vida, no meu dia a dia, onde eu posso me doar, me sacrificar pelos outros, mesmo que isso me custe? Que bela reflexão. E essa é a beleza do livro do Wright. Ele nos leva a questionar as nossas certezas, a ir além das respostas fáceis, a encarar a figura de Jesus com um olhar novo, mais humano, mais real. E por falar em real, Wright também aborda a morte de Jesus, né? Mas ele não fica só na questão teológica, ele vai além, analisando o contexto histórico e político da época. Ele mostra como a morte de Jesus não foi um acidente, mas o resultado de um conflito com as estruturas de poder da época. Exatamente. Jesus incomodava muita gente com a sua mensagem de amor, de justiça, de igualdade. Ele desafiava o Império Romano, a elite religiosa, as tradições. E isso custou a vida dele. É como se ele estivesse mexendo num vespeiro, né? Mas, mesmo sabendo dos riscos, Jesus não se calou. Ele continua denunciando as injustiças, defendendo os pobres e oprimidos, anunciando a chegada do reino de Deus. Ele era radical. E essa radicalidade de Jesus nos desafia até hoje, viu? Ele nos convida a sermos agentes de transformação, a não nos conformarmos com as injustiças do mundo, a lutar por um mundo mais justo e igualitário, assim como ele fez. E para fazer isso, a gente precisa entender quem ele realmente foi. Verdade. E para isso, nada melhor do que mergulhar no livro Simplesmente Jesus, do N.T. Wright. Ele nos ajuda a conhecer Jesus de um jeito novo, mais profundo, mais desafiador. E aí, você está pronto para esse desafio? Eu tô pronto. E você já pegou seu livro? Já! E você que está nos ouvindo, não perca tempo. Corra para a livraria mais próxima e garanta o seu exemplar. E antes de a gente continuar nosso mergulho, não se esquece de dar aquele like maroto no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas partes desse episódio. A gente volta já já. E aí, pessoal? Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo em Simplesmente Jesus. Na primeira parte, a gente viu como o N.T. Wright nos apresenta um Jesus histórico, livre de mitos e distorções, e como ele coloca a vida de Jesus no contexto da tempestade perfeita da época.
E agora a gente vai se aprofundar ainda mais na figura de Jesus, explorando seus ensinamentos, suas ações e o impacto que ele teve no mundo. Preparem-se para mais insights poderosos e perguntas desafiadoras. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é só dar um resumo do livro, mas te ajudar a entender a mensagem de Jesus e como ela se aplica à sua vida. Isso aí. Então vamos lá. Uma das coisas que mais me impressionou no livro foi a forma como o Wright analisa os evangelhos, né? Ele não os trata como textos sagrados intocáveis, mas como documentos históricos que precisam ser investigados com cuidado e atenção. É como se ele estivesse nos convidando a ser detetives da história, buscando pistas para entender quem Jesus realmente foi. É verdade. E nesse trabalho de detetive a gente precisa usar as ferramentas certas, né? Wright nos apresenta uma série de métodos de análise histórica que nos ajudam a separar os fatos das interpretações, a entender o contexto em que os evangelhos foram escritos, a identificar as diferentes perspectivas e as possíveis influências culturais. É como montar um quebra-cabeça gigante com peças espalhadas por toda a história. E o Wright nos ajuda a encontrar as peças que faltam, a encaixá-las no lugar certo e a formar uma imagem mais completa e autêntica de Jesus. É isso aí. E uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça são os títulos que Jesus usava para se referir a si mesmo. O Wright destaca, por exemplo, o uso frequente do título Filho do Homem. Você sabe o que esse título significava para os judeus da época? Pra ser sincero, não. Eu sempre achei que filho do homem era só uma forma poética de se referir a um ser humano, né? Mas pelo jeito tem mais coisa por trás disso. Tem muito mais coisa. Lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, a expressão filho do homem aparece se referindo a uma figura poderosa que receberia a autoridade de Deus para governar as nações. Era um título messiânico que apontava para a chegada de um rei libertador. Caramba! Então, quando Jesus se chamava de Filho do Homem, ele estava se colocando como o cumprimento das profecias, o rei que inauguraria um novo tempo. Exatamente. Mas o Wright também nos alerta para o perigo de interpretar esse título de forma literal e descontextualizada. Ele nos convida a entender o significado de Filho do Homem à luz do contexto histórico e cultural da época. E aí a gente percebe que Jesus não estava simplesmente copiando um título antigo, mas reinterpretando e dando um novo significado a ele. Faz sentido. Jesus estava sempre subvertendo as expectativas, né? Ele usava as palavras e os símbolos da sua cultura de um jeito novo, criativo e desafiador. E essa subversão também está presente na forma como Jesus se relacionava com as pessoas. O Wright destaca como Jesus quebrava as barreiras sociais e religiosas da época, aproximando-se de pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, leprosos. Ele oferecia a essas pessoas, muitas vezes marginalizadas e excluídas, cura, acolhimento. Isso é algo que sempre me chamou a atenção na história de Jesus. Ele não tinha medo de se misturar com gentalha, de tocar nos leprosos, de comer com os pecadores. Isso escandalizava a elite religiosa da época, que o acusava de ser impuro, de estar se associando com gente de má fama. E essa atitude de Jesus nos desafia até hoje, viu? Estamos dispostos a nos aproximar dos marginalizados e excluídos da nossa sociedade, oferecendo-lhes amor, acolhimento e apoio. Ou será que a gente também tem medo de se contaminar com a pobreza, a doença, a diferença? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer constantemente, né? E o livro do Wright nos ajuda a refletir sobre isso, a confrontar nossos preconceitos e a buscar viver o amor de Jesus de forma mais radical e inclusiva. E falando em radicalidade, o Wright também analisa a forma como Jesus lidava com as estruturas de poder da época, especialmente com o Império Romano e com a elite religiosa judaica. Essa parte é sempre polêmica, né? Afinal, como conciliar a mensagem de amor e de paz de Jesus com a sua crítica contundente ao poder? Será que Jesus era um revolucionário? Um rebelde. A Wright nos convida a entender a crítica de Jesus ao poder não como uma atitude de revolta ou violência, mas como um chamado à justiça e à verdade. Jesus não buscava derrubar governos ou instituições, mas sim denunciar as injustiças e opressões que eram praticadas em nome do poder. Então a crítica de Jesus não era um fim em si mesma, mas um meio para alcançar um fim maior. A construção de um mundo mais justo e igualitário, onde o amor e a justiça de Deus prevalecessem. Exatamente. E essa crítica de Jesus nos desafia a sermos mais críticos em relação às estruturas de poder que nos cercam, denunciando as injustiças e lutando por um mundo mais justo e igualitário. E isso pode ser feito de diversas formas, desde o nosso voto nas eleições até o nosso consumo consciente, as nossas escolhas diárias. É verdade. A gente pode ser agente de transformação no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa comunidade. E o exemplo de Jesus nos inspira a fazer isso com coragem, com compaixão e com a certeza de que estamos do lado certo da história. E para nos ajudar a entender melhor essa crítica de Jesus ao poder, o Wright nos convida a analisar a forma como ele se relacionava com o dinheiro e as posses materiais. Ah, essa parte sempre é interessante. Afinal, a gente vive em um mundo onde o dinheiro e o consumo são valorizados acima de tudo. Jesus, pelo que a gente sabe, era bem desapegado dessas coisas, né? Sim.
Jesus não dava muita importância para as riquezas materiais, mas o Wright nos convida a ir além da visão simplista de que Jesus era contra a riqueza. Ele nos mostra que a crítica de Jesus ao materialismo era, na verdade, um chamado à generosidade e ao desapego. Ou seja, Jesus não condenava a riqueza em si, mas sim o apego excessivo a ela, que nos impede de viver de forma livre e generosa, de compartilhar o que temos com os mais necessitados, de colocar os nossos recursos a serviço do reino de Deus. Exatamente. E essa crítica de Jesus nos desafia a rever a nossa relação com o dinheiro e as posses, buscando viver com mais simplicidade, generosidade e solidariedade. E isso não significa que a gente precisa viver na pobreza ou abrir mão de tudo que temos, mas sim de usar os nossos recursos com sabedoria, com responsabilidade e com o coração voltado para o bem comum. E como a gente pode fazer isso na prática? Como a gente pode desapegar do dinheiro e das posses sem cair no radicalismo ou na alienação? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder a partir da sua realidade, das suas possibilidades. Mas o Wright nos dá algumas pistas. Ele nos convida a refletir sobre o que realmente importa na vida, a buscar a felicidade nas coisas simples, a cultivar a gratidão pelo que temos, a compartilhar o que podemos com os mais necessitados, a investir em causas que valem a pena. Isso me faz pensar. Qual é o meu tesouro? Onde eu estou colocando o meu coração? Nas coisas materiais ou nas coisas que realmente importam, como o amor, a amizade, a justiça, a paz? São perguntas que a gente precisa fazer constantemente para não se perder no caminho, para não se deixar seduzir pelo canto da sereia do consumismo. E por falar em cantos de sereia, o Wright nos leva para uma viagem fascinante pelo Sermão da Montanha, um dos textos mais conhecidos e desafiadores dos evangelhos. E ele nos convida a ir além da leitura moralista do sermão, a entender esse texto como uma proclamação do reino de Deus, um convite para vivermos de acordo com os valores e princípios desse reino. Nossa, o Sermão da Montanha é realmente um texto que nos desafia, né? As bem-aventuranças, o chamado ao amor aos inimigos, a crítica à hipocrisia, a ênfase na justiça e na misericórdia, tudo isso nos tira da zona de conforto e nos convida a viver um jeito diferente. E é isso que torna o Sermão da Montanha tão atual e relevante. Ele nos mostra que o reino de Deus não é um lugar distante no céu, mas uma realidade que começa aqui e agora nas nossas escolhas, nas nossas ações, nas nossas relações. E o Wright nos ajuda a entender como a gente pode viver esse reino na prática, no nosso dia a dia. Mas como a gente pode fazer isso? Como a gente pode traduzir as bem-aventuranças para a nossa vida prática? Como a gente pode amar os nossos inimigos em um mundo tão cheio de ódio, de violência? Como a gente pode ser luz do mundo em meio a tanta escuridão? O Wright nos convida a analisar cada bem-aventurança do Sermão da Montanha, buscando entender o significado profundo por trás de cada frase e como podemos aplicar esses ensinamentos em nosso dia a dia. Ele nos mostra que as bem-aventuranças não são apenas promessas para o futuro, mas um caminho para a felicidade verdadeira, para a plenitude da vida. E essa felicidade não depende das circunstâncias externas, da nossa condição social, da nossa saúde, da nossa conta bancária. Ela brota de dentro da nossa relação com Deus, do nosso compromisso com a justiça, da nossa capacidade de amar e de perdoar. Exatamente. E para nos ajudar a trilhar esse caminho, o Wright nos apresenta uma série de exemplos práticos de como podemos viver as bem-aventuranças em nosso cotidiano. Ele nos mostra que ser pobre de espírito não significa ser ignorante ou ingênuo, mas sim ter a humildade de reconhecer a nossa dependência de Deus. Que chorar não é sinal de fraqueza, mas de sensibilidade para as dores do mundo. Que ter fome e sede de justiça não é ser radical ou vingativo, mas sim ter paixão por um mundo mais justo e igualitário. E ser misericordioso não é ser bonzinho ou tolerante com a injustiça, mas sim ter a compaixão de Jesus, que perdoa os seus algozes e nos ensinou a amar os nossos inimigos. Que ser puro de coração não é ser ingênuo ou alienado, mas sim ter a sinceridade de buscar a verdade e a viver de acordo com ela. Que ser pacificador não é ser passivo ou condescendente com a violência, mas sim ter a coragem de construir pontes de diálogo e de reconciliação, a exemplo de Jesus. E ser perseguido por causa da justiça não é ser vítima ou mártir, mas sim ter a convicção de que estamos do lado certo, de que estamos defendendo a causa de Deus, de que a nossa recompensa virá do céu. Nossa, que poderoso! O Sermão da Montanha é realmente um manual de vida para quem quer seguir Jesus, um mapa para a felicidade verdadeira, um chamado à transformação pessoal e social. E para entender melhor esse chamado à transformação, a gente precisa analisar a forma como Jesus se relacionava com o reino de Deus. Ele falava do reino o tempo todo, né? Mas o que ele queria dizer com isso? Que reino era esse? Pois é, essa é uma pergunta que sempre me intrigou. O reino de Deus é um lugar, um tempo, um estado de espírito, como a gente pode fazer parte dele. O Wright nos ajuda a desvendar esse mistério.
Ele nos mostra que o reino de Deus não é um lugar geográfico, nem um sistema político, nem uma religião. O reino de Deus é o governo de Deus se manifestando na terra, é a vontade de Deus sendo realizada, a justiça e o amor de Deus transformando o mundo. Ou seja, o reino de Jesus não é algo que a gente espera passivamente, sentado no banco da igreja, mas algo que a gente constrói ativamente no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas comunidades. Exatamente. E o Wright nos mostra que Jesus, com suas palavras e suas ações, inaugurou esse reino, mostrando como ele se manifesta na prática. Na cura dos doentes, no perdão dos pecados, na acolhida dos marginalizados, na denúncia da injustiça, na promoção da paz. É como se Jesus tivesse nos dado um mapa, um guia, um manual de instruções para vivermos o reino de Deus aqui e agora. E esse mapa está disponível para você também. Basta você abrir o seu coração para a mensagem de Jesus, se dispor a seguir seus passos, a se comprometer com a sua causa. E aí, o senhor está pronto para essa aventura? Para embarcar nessa jornada rumo ao reino de Deus? Eu estou pronto. E você, inicia-nós essa expedição. E para se preparar para a próxima etapa da nossa jornada, não se esqueça de dar aquele like poderoso no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a última parte do nosso mergulho em Simplesmente Jesus. A gente volta já com mais insights e desafios. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo em Simplesmente Jesus. Nas partes anteriores, a gente desvendou os mistérios por trás da figura de Jesus, explorando o contexto histórico da época, seus ensinamentos e como ele desafiava as estruturas de poder. A gente vai mergulhar na parte mais prática da obra do N.T. Wright. Como a mensagem de Jesus se aplica à nossa vida hoje. Porque de que adianta a gente entender tudo isso se a gente não colocar em prática, né? Com certeza. O Wright não nos deixa só na teoria, ele nos mostra como a mensagem de Jesus é um chamado à ação, uma proposta de transformação pessoal e social. E para isso, ele nos apresenta uma série de desafios a partir da análise dos ensinamentos e das ações de Jesus. E um dos desafios que mais me impactou foi o chamado de Jesus para repensarmos a nossa relação com o dinheiro e as posses. A gente vive em um mundo onde o consumo é incentivado o tempo todo, né? É tanta propaganda, tanta oferta, que fica difícil resistir à tentação de comprar. É verdade. Mas o Wright nos lembra que Jesus não condenava a riqueza em si, mas sim o apego excessivo a ela. O apego que nos impede de viver de forma livre e generosa, de compartilhar o que temos com os mais necessitados, de colocar os nossos recursos a serviço do reino de Deus. E a gente pode ver isso claramente na vida de Jesus, né? Ele não tinha nada de materialista. Ele vivia de forma simples, desapegada. Ele não se deixava seduzir pelo dinheiro, pelo poder, pela fama. Ele tinha um propósito muito maior do que isso: anunciar o reino de Deus e convidar as pessoas a fazerem parte dele. E esse convite é para você também. Jesus te chama para viver de forma mais simples, mais generosa, mais solidária. Ele te convida a usar seus recursos, seu tempo, seus talentos, para construir um mundo mais justo e igualitário, onde todos tenham acesso ao que é essencial para uma vida digna. E isso não significa que a gente precisa viver na pobreza ou abrir mão de tudo que temos, né? Mas sim de usar o que temos com sabedoria, responsabilidade, com um coração voltado para o bem comum. É como se Jesus estivesse nos dizendo: olha, o dinheiro não é um fim em si mesmo, ele é um meio para a gente realizar o bem, para a gente amar o próximo, para a gente construir o reino de Deus. E essa mensagem é ainda mais urgente nos dias de hoje, quando a gente vê tanta desigualdade social, tanta gente sofrendo com a pobreza, a fome, a falta de acesso à saúde, educação, a moradia. É como se Jesus estivesse nos chamando para sermos agentes de transformação, para usarmos o que temos para fazer a diferença na vida das pessoas, para construir um mundo mais justo e fraterno. E aí você está disposto a aceitar esse desafio, a rever sua relação com o dinheiro, com o consumo, com as posses, a se comprometer com a causa da justiça social. Eu tô dentro. E você? Eu também. E além desse desafio, o Wright também nos convida a repensar nossa forma de viver em comunidade à luz do exemplo da igreja primitiva. Ele nos mostra como aquela comunidade, apesar das suas diferenças e limitações, era marcada pela unidade, pela solidariedade, pelo compromisso com a missão de anunciar o evangelho. E essa comunidade era muito diferente das igrejas que a gente conhece hoje, né? Eles não tinham templos luxuosos, nem hierarquias rígidas, nem doutrinas complexas. Eles se reuniam nas casas, compartilhavam o que tinham, cuidavam uns dos outros, se apoiavam nas dificuldades, celebravam nas alegrias. Eles viviam o evangelho na prática, no dia a dia. E o Wright nos convida a recuperar essa essência, a construir comunidades mais acolhedoras, inclusivas e missionárias que sejam verdadeiros sinais do reino de Deus no mundo. E para isso a gente precisa se abrir para o outro, para o diferente, para quem precisa de ajuda, para quem pensa diferente da gente. A gente precisa superar nossos preconceitos, nossos medos, nossas divisões e construir pontes de diálogo, de compreensão, de amor. Isso não é fácil, né?
Mas o Wright nos mostra que é possível, a partir do exemplo de Jesus, que acolheu a todos sem distinção, que amou os seus inimigos, que perdoou os seus algozes, e ele nos convida a seguir seus passos, a sermos instrumentos de paz, de reconciliação, de justiça no mundo. E para finalizar nossa jornada, o Wright nos convida a refletir sobre a esperança cristã, que se fundamenta na ressurreição de Jesus. Ele nos lembra que a morte não tem a última palavra, que o amor venceu o ódio, que a luz venceu as trevas, e essa certeza nos impulsiona a viver no presente com a certeza de que o novo tempo está chegando. Um tempo de justiça, de paz, de amor. E essa esperança não é uma esperança passiva que nos leva a esperar por um futuro distante. É uma esperança ativa que nos move a agir no presente, a transformar o mundo à nossa volta, a construir um futuro melhor para todos. E para nos encorajar nessa missão, o Wright nos lembra da promessa de Jesus de que ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa promessa nos dá força e coragem para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que não estamos sozinhos, de que Jesus está ao nosso lado, nos guiando e nos dando a sua paz. É isso aí. E o que você achou do nosso mergulho em Simplesmente Jesus? Esperamos que essa obra do N.T. Wright tenha te inspirado a conhecer Jesus de forma mais profunda e a segui-lo com mais paixão e compromisso. Lembrando que essa foi apenas uma pequena amostra das riquezas que essa obra nos oferece. Para aprofundar sua leitura, convidamos você a adquirir o livro Simplesmente Jesus, disponível nas melhores livrarias. E não se esqueça de dar aquele like poderoso no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. A sua participação é fundamental para que o Fé em Letras continue crescendo e levando a mensagem de Jesus a cada vez mais pessoas. Até a próxima! E que a paz de Jesus esteja com você.